aconteceu em Sintra. Naturalmente, nós esperaríamos sempre ganhar, candidatamos em todas as câmaras municipais com vontade de ganhar. Mas referiu 2 câmaras em que não ganhamos, eu podia-lhe referir muitas outras em que o Partido Socialista ganhou. A segunda pergunta é sobre Lisboa. A pergunta é sobre a diferença entre António Costa e Santana Lopes. Santana Lopes falou de um acordo entre a CDU e o PS e da transferência de votos da CDU para o PS e, nomeadamente, também o apoio de Carvalho da Silva a António Costa. Essa é talvez a desculpa mais criativa que eu encontrei para justificar uma derrota eleitoral. Não houve nenhum acordo secreto com ninguém. Estas eleições foram ganhas com toda a transparência. E quero, aliás, assinalar que António Costa tem uma votação absolutamente extraordinária para o Partido Socialista. Há 15 dias atrás, o Partido Socialista teve no Conselho de Lisboa cerca de 34% dos votos. Presumo que António Costa vai terminar esta noite eleitoral acima dos 40%, muito perto, 43% ou 44%. Isso significa um progresso muito assinalável. Eu acho que é de inteira justiça reconhecermos aquilo que é uma evidência. António Costa tem uma vitória histórica e com um grande significado político na Câmara Municipal de Lisboa. De onde vieram os votos? Pergunta. Uma coisa lhe posso dizer sobre de onde vieram os votos, é que vieram de cidadãos de Lisboa, não vieram de nenhum outro lado. Faz favor. Então, há aqui mais uma pergunta, não estava estabelecido ainda. Eu pedia-vos apenas que não demorássemos muito, porque há outras pessoas que querem falar nesta noite eleitoral. Tínhamos dito que havia só 2 perguntas, favor. Agora afinal... Mas tem que falar um pouco mais alto, senão não ouço. Vou tentar perceber a pergunta. Sim, consigo. Amanhã começa a tratar da formação do novo governo, é a pergunta. Se vai reunir com os partidos... Teremos ocasião de falar sobre isso. Nesta noite eleitoral eu gostaria de falar sobre autárquicas e repetir aquilo que já disse. Pelo critério de número de votos, o Partido Socialista ganha estas eleições autárquicas. Quanto a isso, não há a mínima dúvida. Pelo critério de número de mandatos, o Partido Socialista ganha estas eleições autárquicas. Pelo critério de número de câmaras, o PS não ganha. Fica atrás do PSD e o PSD ganha em termos de número de câmaras. Mas a verdade é que nos aproximamos muito do PSD. E o PS é o partido que mais câmaras ganha nestas eleições autárquicas, quando comparadas com as eleições autárquicas de 2004. É por isso que disse, na minha intervenção, que o Partido Socialista e todos os socialistas têm muito boas razões para estarem satisfeitos nesta noite. E é suficiente este resultado? Este resultado ajuda o Partido Socialista. Porque, como disse, termina um ciclo eleitoral e termina bem. Porque não começou bem, começou com eleições europeias em que o Partido Socialista teve resultados muito insatisfatórios. Depois passámos para as legislativas, em que, como disse, tivemos uma extraordinária vitória, dadas as circunstâncias políticas em que as disputámos, e agora travámos eleições autárquicas, também eleições muito difíceis para o Partido Socialista, porque partíamos muito de trás, e a verdade é que tivemos um progresso muito significativo, quer em número de votos, quer em número de mandatos, quer em número de presidentes das câmaras municipais. É por isso que julgo poder dizer que o Partido Socialista chega ao fim desta noite eleitoral com muito boas razões para estar satisfeito. Mas é suficiente esse resultado? Bom, José Sócrates não está a responder. É uma espécie de governo no encontro mais pequeno. Quer em Lisboa, quer no governo, a maioria relativa é disputa. Fala-se de maioria relativa, quer no governo. Que não há muito mais gente na sala para além dos jornalistas. Manuela Ferreira Leite fará agora essa declaração. As eleições autárquicas que hoje se realizaram deram a vitória ao PSD. Obtivemos o maior número de câmaras e o maior número de freguesias. Continuamos, por isso, a ser o maior partido português nas autarquias locais. E mantemos, por isso, a presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias. Sublinho que vencemos câmaras importantes ou emblemáticas, como Faro, Espinho ou Felgueiras. Saliento também o expressivo reforço de votação nos núcleos urbanos,
pelo aumento de votação em áreas tais como o Porto, Gaia, Sintra, Cascais, Braga, Odivelas ou Espinho. E mesmo em Lisboa, apesar de não termos ganho a presidência da Câmara, podemos obter o mesmo número de mandatos que o Partido Socialista e, com os dados que dispomos, podemos vencer a eleição para a Assembleia Municipal de Lisboa. Estes resultados provam que a escolha dos candidatos foi criteriosa e que correspondeu aos anseios e à confiança das populações locais. Quero, por isso, agradecer a todos os que aceitaram candidatar-se pelo PSD. Agradeço também a todos os que se empenharam nesta campanha, apoiando, divulgando e esclarecendo, num trabalho intenso e cheio de entusiasmo. Muito especialmente, não posso deixar de referir o trabalho do coordenador autárquico, o vice-presidente Manuel Castro Almeida. O resultado destas eleições é o justo reconhecimento do trabalho realizado ao longo dos anos junto das populações, apesar de todas as dificuldades encontradas. O poder local tem sabido assumir um papel cada vez mais importante e marcante no desenvolvimento do país. O poder local, pelo seu efeito de proximidade, permite uma maior eficácia das políticas e é escrutinado sem o filtro da propaganda enganosa ou da manipulação da opinião pública. Os cidadãos contam com o interesse e o apoio dos seus autarcas, especialmente quando sentem o distanciamento e a incapacidade do poder central. Contam com as juntas de freguesia para a resolução dos problemas do dia-a-dia nos locais em que habitam. E quantas vezes contam com a sua ajuda na solução de situações pessoais. Quando nestas eleições os portugueses dão a vitória ao PSD, é porque reconhecem que o trabalho realizado pelos seus eleitos tem respondido a estes anseios. Na verdade, muitas das autarquias social-democratas são hoje um exemplo de sucesso e de progresso, atraindo gente nova para aí residir, ansiosa por mais qualidade de vida, por escolas condignas e por apoios sociais. É com o apoio e o estímulo desses autarcas que se multiplicam por todo o país excelentes exemplos de inovação e de empreendedorismo, que se abriram oportunidades ou se criaram redes de solidariedade para com os mais pobres e com os mais desfavorecidos. Foi ao nível autárquico que se fizeram sentir desde logo os primeiros sinais de agravamento das condições de vida dos portugueses. Foi com os autarcas que se coordenaram as organizações civis de solidariedade, de voluntariedade, de associativismo juvenil nas câmaras. Foram os autarcas que enfrentaram, em primeiro lugar, o encerramento das fábricas, a desagregação das famílias, a chegada de novos imigrantes, a redução demográfica, o envelhecimento da população. Foram os autarcas, em particular ao nível das juntas de freguesia, que detectaram recentemente os primeiros sinais da nova pobreza ou da pobreza envergonhada. Por tudo isso, e porque há uma nova geração de autarcas que olham o futuro com ambição e com exigência na ação, as autarquias terão um espaço cada vez mais alargado e determinante no esforço de recuperação económica, na coesão social e no combate às desigualdades. Cabe também às autarquias dar o exemplo de rigor e dedicação à causa pública, contribuindo para o prestígio dos políticos e das instituições. O PSD sempre foi um partido defensor do reforço do poder local e da atribuição de meios adequados ao pleno exercício desses poderes. Orgulhamo-nos do trabalho feito e queremos fazer mais e melhor com a vitória que hoje os portugueses nos deram. Para isso é fundamental, é mesmo vital. Me concedeu ao reeleger-me para Presidente da Câmara Municipal desta cidade.
Sei bem que é uma enorme responsabilidade, mas sei também que desta vez temos 4 anos pela nossa frente para podermos realizar um mandato. Quero apelar a que todas e a todos, os que aqui estão e os que aqui não estão, mantenham durante os próximos 4 anos a mesma mobilização, o mesmo interesse e o mesmo empenho para a execução do programa com que nos apresentámos aos lisboetas. Já sei, acabei de saber que ele teve maioria absoluta e isso deixa-me muito satisfeito. E por isso mais razões tenho para dar um abraço ao António Costa e para o felicitar. Ainda é mais histórica porque é uma vitória com maioria absoluta. Mas mais difícil do que se previa à partida e até mesmo ao início da noite de hoje. E era muito mais difícil do que se previa, do que alguns previam, mas eu sempre soube isso. Repare, nós há 15 dias atrás tivemos em Lisboa 34% dos votos. E o Partido Socialista sozinho, com uma lista, é certo, aberta, movimentos independentes, tem agora... A ideia de que queremos uma cidade para as pessoas e uma cidade de bairros. Uma cidade onde aquelas pequenas, grandes coisas que são fundamentais, dos espaços verdes, da limpeza, do cuidado com os pavimentos, esteja assegurada. Onde os nossos 5 compromissos fundamentais com a população idosa esteja garantida. Onde a nossa prioridade é o investimento nos equipamentos e nos serviços de apoio às famílias, para aumentar as oportunidades de viver em Lisboa, para termos uma cidade mais amigável, mais sustentável, mais próxima e mais participada, sejam uma realidade. Este é o nosso compromisso, é isso que nós queremos cumprir. Quero aqui hoje saudar todos os restantes candidatos e permitam-me uma referência especial ao Dr. Pedro Santana Lopes, que comigo disputou a presidência da Câmara. Quero saudar todos os vereadores eleitos pelas diferentes forças políticas. Quero saudar todos os deputados eleitos para a Assembleia Municipal. Quero saudar todos os eleitos para as Assembleias de Freguesia e todos os presidentes junto de freguesia da cidade de Lisboa. E quero dizer a todos, independentemente das forças políticas pelas quais foram eleitos, que estamos aqui para trabalhar sem exclusões e conto com todos para servirmos o povo de Lisboa. Mas quero dirigir um agradecimento muito especial ao Partido Socialista e à Juventude Socialista, que foram incansáveis no apoio a esta candidatura. Aqui na sala onde António Costa está a discursar, já chegou a informação ao Movimento de que Cidadãos por Lisboa e em particular António Costa conseguiu maioria absoluta na Câmara de Lisboa. É uma notícia que acaba de chegar aqui. Quero agradecer à Associação Lisboa é Muita Gente e em particular ao José Sá Fernandes.
Era a notícia mais aguardada e chegou agora há pouco por um dos assessores de António Costa, que unir Lisboa à candidatura de António Costa e Helena Rosete e Sá Fernandes conseguiu o nono mandato que dá a maioria absoluta. Que apoiaram esta candidatura na pessoa do nosso mandatário, o Carlos do Carmo. Quero agradecer à CLAC e a todos os outros movimentos que se foram formando espontaneamente e ajudando a termos esta grande vitória. Estes resultados eleitorais têm também uma mensagem política muito clara. Quem percebeu que o caminho era unir por Lisboa, ganhou. Quem não quis unir por Lisboa, perdeu. Baixar. Quero-vos dizer que esta candidatura, que é uma candidatura do PS, mas que não é uma candidatura só do PS, teve hoje um resultado histórico na cidade de Lisboa ao alcançarmos a maioria absoluta dos eleitos da Câmara Municipal. Era a explosão de alegria que faltava aqui esta noite, nesta sala do Hotel Altis. Este é o melhor resultado de sempre alcançado no Conselho de Lisboa e em qualquer tipo de eleição por uma lista apresentada pelo Partido Socialista. Esta é pela primeira vez desde 1976 a primeira vez que a direita coligada é derrotada na cidade de Lisboa. E é preciso dizer, esta é uma vitória em toda a cidade. Esta candidatura ganhou em 39 das 53 freguesias da cidade de Lisboa. Quero, por isso, expressar todo o meu agradecimento e a grande honra que tenho de ver confirmado aquilo em que eu sempre acreditei. É que os cidadãos preferem o rigor,
a seriedade, a competência, a intransigência ao manobrismo e o trabalho cuidado e planeado ao improviso e à obra para encher o olho. As eleições acabam hoje e não deixam qualquer margem para dúvida quanto ao seu resultado, quanto ao seu significado político, quanto ao sentido daquilo que é necessário fazer. E quero, por isso, dizer-vos que amanhã começa aquilo que é mais difícil. Amanhã começa o trabalho para cumprirmos. E para podermos chegar daqui a 4 anos, como podemos chegar agora, passados estes 2 anos, de cara levantada e podermos dizer olhos nos olhos aos lisboetas, cumprimos e merecemos a vossa confiança. Discurso de vitória de António Costa em Lisboa, coroado então com essa maioria absoluta, 9 vereadores contra 7 de Santana Lopes e 1 da CDU. Vitória também na Assembleia Municipal. Constância Cunhá, vamos a um comentário a estes 3 últimos discursos que ouvimos, Sócrates, Ferreira Leite e António Costa. Começando por este último de António Costa, de facto há uma vitória de António Costa em Lisboa. As sondagens, por acaso a previsão da TVI acertou, porque de facto António Costa consegue um resultado de 44% e 44% e 38,7% para o PSD, não é? Agora, é uma vitória expressiva do PS, tendo em conta os resultados de 2007, onde António Costa tinha tido 29,9%. Não é que Pedro Santana Lopes não tenha feito o pleno dos 2 partidos de CDS e PSD, fez. Foi prejudicado também porque o arranque em Lisboa da campanha quase começou mais tarde, por causa entre o rescaldo das relativas, a mensagem de Cavaco Silva. Portanto, apagaram muito a primeira semana em Lisboa. Quanto aos resultados nacionais, houve mais mudanças do que era de esperar. Houve uma bipolarização autárquica que não se verificou nas legislativas. Há uma recuperação do PS em relação a 2005, onde eu tinha uma diferença de 29 câmaras para agora, que tem uma diferença apenas de 6 ou 7 câmaras, já não percebi muito bem. E o PSD, embora ganhe em número de câmaras e em número de freguesias, perde em relação a 2005, perde 18 câmaras em relação a 2005. E, portanto, penso, já se falou aqui da CDU e do... A CDU tem o pior resultado desde 2001, quebra essa tendência ascendente que tinha conseguido em 2005. Exato. Passa de 32 para 28 câmaras. Volta aos resultados de 2002. Volta aos resultados de 2001. Pois, exato, volta aos resultados de 2002. CDS e Bloco de Esquerda continuam-se a se impor a nível autárquico. E continuamos com 7 câmaras de independentes, apesar de algumas históricas se terem perdido, sim, como o caso... de assinalar, por exemplo, a derrota do PS, de Felgueiras de Fátima Felgueiras em Felgueiras. Miguel Sousa Tavares, um comentário final aos últimos discursos que ouvimos, Manuel Ferreira Leite, Sócrates e António Costa. Manuel Ferreira Leite, eu acho que fez um discurso inimaginável, que mostra porque é que a senhora, para além das excelentes qualidades que tem, não tem capacidade de liderança política, porque há 1h15 da manhã fazer uma tese de doutoramento sobre o poder local não lembra a ninguém, de facto. Já José Sócrates mostrou inversamente porque é que tem um instinto político, porque marcou o ponto que lhe interessava, que é, vimos de facto um ciclo de 3 eleições e em todas elas o PS foi sempre a subir. Miguel, posso só fazer um parênteses? Curiosamente que era o ponto do PSD. Exatamente. Que era o ciclo, temos que avaliar em termos de ciclo e não. Era o ponto da doutora Ferreira Leite. Exato. Eu serei julgada no final. José Sócrates aproveitou e marcou muito bem isso. O PS começou mal, das europeias para as legislativas subiu e subiu das legislativas para as autárquicas. Portanto, como eu disse há pouco, eu acho que Sócrates ganhou para toda a oposição. Embora depois de ouvir toda a gente, só Francisco Louçã foi o único que falou de uma derrota. Enfim, por meias palavras, mas foi o único. Portanto, Paulo Portas, como o próprio Jerónimo de Sousa, como Manuel Ferreira Leite, todos cantaram vitória. Em relação ao discurso de António Costa, achei um discurso normal, um discurso de campanha,
Não teve nenhum conteúdo político por aí além. Não... Mas com algumas bicadas a Santana Lopes. Sim, claro. Disse que isto é a vitória do trabalho sério e com rigor sobre o improviso e a obra para encher o olho. É evidente que essa é o calcanhar de Aquiles de Santana Lopes. Tinha o túnel do Marquês a favor e depois tinha tudo o resto contra ele. E como eu disse aqui, eu estou de acordo com aquilo que a Constança disse. O Pedro Santana Lopes foi prejudicado, teve pouco tempo de campanha. Eu acho que com mais uma semana, como disse há pouco, estes dados eram capazes de ser diferentes. O discurso do Presidente da República, que prolongou, ou aliás comeu espaço ao tempo da campanha autárquica, e a própria marcação destas eleições, 15 dias depois da outra, deixou muito pouco tempo para decidir aquilo que era difícil decidir, não é? E ele teve muito pouco tempo de campanha para virar as coisas. Muito bem, sublinho apenas aquilo que é, nesta altura, o resultado em termos de câmaras obtidas por cada um dos partidos. PSD, quando faltam muito poucas freguesias para operar, tem 136 câmaras, tinha obtido 158 em 2005. O PS alcança 130 câmaras, tinha obtido 109 em 2005. A CDU baixa de 32 para 28 câmaras, sublinho que é o pior resultado desde 2001. A nível de independentes, 7 independentes venceram as câmaras. O PP tem apenas uma câmara, a Câmara de Ponte Lima, que era exatamente aquela que tinha, isto apesar de Daniel Campelo ter deixado a Câmara, mas ainda assim foi o candidato do CDS-PP que venceu em Ponte de Lima, e o Bloco de Esquerda conquista também a Câmara de Salvaterra de Magos. A abstenção fica nos 41%. É uma abstenção superior a 2001 e a 2005. De frisar ainda que tanto o Bloco de Esquerda como o CDS-PP sobem ligeiramente em termos de votos de 2005 para 2009. E é o ponto final nesta longa emissão eleitoral da Quina TV, 5 horas e meia de emissão, desde as 8 da noite. Agradeço a sua companhia, agradeço também a presença do Miguel Sousa Tavares e da Constança Cunha Sá, que me acompanharam ao longo desta noite eleitoral, também dos comentadores que aqui estiveram presentes, todo o rescaldo destas eleições autárquicas para continuar a ver na TVI 24. Eu regresso amanhã no Jornal Nacional. Tenham uma boa noite. Até amanhã.